O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o decreto de indulto de Natal assinado pelo então presidente da República, Michel Temer. O ministro Luiz Fux destacou que parte do indulto natalino de 2017 trouxe critérios mais brandos do que nos últimos 20 anos. Para ele, o benefício poderia alcançar réus condenados nos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, o que daria a sensação de impunidade. Delitos dessa natureza, sabidamente, são de dificílima detecção, porquanto incorpóreos, entranhados na própria estrutura dos poderes públicos e muito bem engendrados para não deixar rastros. O decreto, ora atacado, torna ínfima a sanção penal para condutas gravíssimas, que já possuem uma probabilidade apenas infinitesimal de serem constatadas pelas instituições da lei. A ministra Carmen Lúcia não estava presente na sessão do ano passado. Ela também considerou inconstitucional parte do indulto natalino de 2017. A edição deste decreto pode ser submetido, como já foi em outras ocasiões, já foi aqui afirmado, pelo descumprimento dos princípios da desproporcionalidade da medida proteção jurídica insuficiente, que agora foi, mais uma vez, anotado pelo ministro Vistor, ministro Luiz Fux. Eu estou, portanto, acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente nos exatos termos do ministro relator. 6 ministros já tinham votado em 2018 a favor do indulto por considerar que este é um ato exclusivo do presidente da República e só cabe a ele definir quais são as regras para a concessão do benefício. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, último a votar, acompanhou esse entendimento, formando assim a maioria de 7-4. Eu peço ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência e julgar improcedente a ação. O indulto é um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos próximo ao Natal pelo presidente da República, que está previsto na Constituição. Se for beneficiado com o indulto, o condenado tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Como tem validade anual, as regras do indulto de 2017 só valem para os presos que preenchiam os critérios naquele ano. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto que existe desde o início da República e não ser substituído por um ministro relator do Supremo Tribunal Federal que fixa condições. Aqueles que tiveram direito ao indulto, que foi suspenso, e agora o Supremo confirma que aquele indulto conferido teve plena validade, aquelas pessoas que foram atingidas por esse indulto devem ser beneficiadas. E quem conversa com a gente agora sobre esta importante decisão de 2019 é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Gisele, seja bem-vinda, obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, como acompanhamos na reportagem, o indulto, então, é uma espécie de perdão. Mas como é que fica na prática? O preso é automaticamente perdoado e fica livre? Rafaela, o indulto, ele realmente significa perdão total daquela pena que ele ainda restava cumprir. Então, é um ato de clemência do próprio Estado. A partir do momento em que nós temos, um decreto presidencial, porque normalmente esse é o instrumento jurídico utilizado, previsto na Constituição Federal, para que seja concedido o indulto. Então, o decreto presidencial, normalmente, ele é assinado ali próximo à época do Natal e ele prevê alguns requisitos. Então, se o apenado se encaixa dentre aqueles requisitos que estão previstos no indulto, ele, então, fica agraciado com esse ato, que é chamado um ato de clemência, que também é expedido levando-se em consideração questões de política criminal, porque a partir do momento em que o apenado ele recebe esse indulto, ele fica livre de todos os efeitos da pena. Então, ele sai ali do sistema penitenciário para nunca mais voltar em relação a esse crime. Ficha limpa? Não chega a ter a ficha limpa, porque a condenação, existe um registro específico onde fica registrado, que ele já teve a condenação, ou seja, isso não geraria primariedade. Mas, de toda forma, significa que ele não tem mais pena nenhuma a cumprir.
né? Ele cumpriu a pena com o indulto, com o decreto presidencial concedendo o indulto, ele não precisa cumprir o restante da pena que ainda faltava. E o indulto, então, ele precisa seguir algumas orientações ali, algumas determinações previstas em lei, e foi justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal analisou esses aspectos jurídicos do indulto concedido pelo então presidente Michel Temer. Exatamente. Esse indulto ele foi concedido em 2017 e aí houve, então, pela Procuradoria-Geral da República, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. E a Procuradoria-Geral da República entendia que esse indulto teria extrapolado o exercício do poder que o presidente da República tem para decretar. Então, é um ato privativo do presidente da República, só pode ser feito por ele. E, normalmente, a gente vê, por exemplo, crimes hediondos, crimes praticados com violência contra a pessoa. Normalmente, esses tipos de crimes, eles não são considerados. Mas é um ato de discricionariedade do poder do presidente da República. Nós tivemos, por exemplo, em 2019, o chamado indulto humanitário, em que foram liberados da pena aquelas pessoas com paraplegia, tetraplegia, doenças raras ou câncer, doenças em estágio terminal. Essas, por exemplo, ficaram liberadas do restante do cumprimento da pena. Então, essas condições elas são estabelecidas no próprio documento, no próprio decreto, e são requisitos objetivos e subjetivos que devem estar preenchidos para que a pessoa possa ser beneficiada. Gisele, agradeço os seus esclarecimentos.